E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E depois do sorvete de baunilha, o bolo de cabeça para baixo e o baclave, hoje a gente vai falar sobre o cinnamon bun, o rolinho de canela. Mas calma, calma. Não é um episódio sobre culinária, não. Você está no lugar certo. Hoje o episódio é sobre o Android 17. E esses são apenas os nomes dos últimos Androids que a Google deu pra gente. E o Android 17, carinhosamente apelidado de rolinho de canela ou cinnamon bun. E a Google promete muitas novidades para a gente. Dentre elas, a principal talvez seja o Gemini Nano, uma IA que promete, ou pelo menos aparenta, é o que a gente vai discutir aqui, rodar aqui, ó, na palma da minha mão, dentro do meu Android. E com essas novidades, a Google traz algumas camadas novas de inteligência artificiais para poder rodar dentro do Android 17. Dentre elas, uma muito importante que é o App Functions, para poder falar um pouquinho sobre o que esses aplicativos fazem. Era meio como um MCP, não foi isso? Eu acho que foi isso, né? Que eu dei uma olhada sobre. E será que realmente vai dar para rodar IA aqui dentro desse aparelhinho, cara? Fiquei curioso. Vamos entender melhor sobre esse assunto? Para poder falar isso, eu tô aqui com essa bancada maravilhosa. Olá pessoal, oi amigos ouvintes, oi pessoal da bancada. Pois é, eu pessoalmente já experimentei vários tipos de cinnamon bun, né, inclusive lá na visita ao próprio Google quando eu tive a chance, mas esse aqui especificamente não tive a chance de pôr a mão ainda. Bom, eu tô muito ansioso para esse episódio, porque tô com o meu Android já aqui na minha mão, tá? Eu sou fã. Em compensação, teve outras pessoas que optaram pelo iOS para gravar o episódio, né? Quem é que tem o iOS aqui, meu Deus do céu? E agora nossos convidados. Manda um oi pra gente aí, Cleive. Como é que você tá, cara? Beleza? Beleza demais, prazerzão estar aqui com vocês. Sou Dev Android aqui na DTI, né, me apresentando rapidamente, e tô bem ansioso para gravar esse podcast aí com um assunto bem legal. Olá, sou o Rock, também sou dev aqui Android aqui da DTI há um bom tempo e como meu colega ali, extremamente ansioso pelo episódio. Bom, para começar o episódio, eu acho que a gente não podia deixar de falar sobre um assunto que apareceu em todos os outros, né? Inteligência artificial. O Google fez esse lançamento e veio com uma série de promessas para a gente. E dessa vez a palavra do momento é agente, ou melhor, agênticos. Afinal, o Google prometeu um sistema operacional mais agêntico de todos até então. O Android 17 ele parece ter vindo com agentes em 3 camadas distintas e a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. E aí, vocês experimentaram essa promessa toda mesmo? Ou o Google tá sacaneando a gente, é mais propaganda do que execução de fato? O que não seria a primeira vez. O que não seria a primeira vez, muito bem notado. Isso depende da forma que nós olhamos para esse novo sistema operacional que a Google está nos entregando, pois eles meio que prometem um sistema onde qualquer coisa que você pedir para o Gemini vai conseguir realizar alguma coisa no celular para o usuário. Espera aí, mas a gente já tinha o OK Google, né, antes disso, não é a mesma coisa? Vai um nível além. Porque com o novo sistema, meio que ele vai poder, por exemplo, você vai ter um aplicativo de restaurante. Você pode pegar e falar: "Gemini, ordene uma pizza com tais coisas para mim". E o próprio Gemini já vai pegar, entrar no seu aplicativo por debaixo dos panos, vamos assim dizer, selecionar a pizza com as características que o usuário está pedindo e fazer o pedido. Mas isso gera outros riscos, porque ao fazer isso, o que que o usuário final vai pensar? O Gemini está pedindo minha pizza. Ele nem vai ter conhecimento do seu aplicativo, mesmo que ele já tenha ele instalado. Isso pode acabar perdendo um pouco da marca do aplicativo em si. Toda a campanha de marketing que tem dentro do aplicativo vai ser meio que ignorada, porque o Gemini vai fazer tudo para o usuário. E até mesmo pensando aqui, se por acaso no aplicativo tem várias promoções, produtos que está indicando o usuário para gastar mais, usando esse exemplo da pizza que eu comentei, o usuário não vai ver isso, o que pode acabar tendo perda de receita também. Mas espera aí, muito legal e eu concordo com todos esses pontos que você colocou, mas eu ainda tô encucado aqui. Como que ele vai saber usar o aplicativo para abrir e pedir a pizza? É necessário algum tipo de pré-requisito do aplicativo, tipo um MCP prévio ou uma documentação, ou agora o próprio ponto APK vai vir com uma instrução a mais para o Gemini consultar? Ou não, ele vai aprender mesmo do zero e vambora? Nesse caso, vai depender de como o aplicativo é feito e preparado para fazer essa conexão. Porque com o Android 17 agora, a Google está lançando algo chamado de App Functions, que
nada mais e nada menos é o Android MCP que vai fazer essas conexões próprias. Aí meio que você pegou, fez o seu aplicativo com essa funcionalidade das App Functions, vamos dizer dessa forma, que vai permitir, se o seu celular for compatível para usar a funcionalidade, porque tem outras limitações de hardware, para poder fazer a conexão direta. Não vai ser: "Olha, estou no Android 17 e vou abrir um aplicativo qualquer que já vai funcionar". Não, o aplicativo vai ter que ser totalmente preparado para isso. Mas isso, na verdade, a gente não estaria muito longe de algo, hoje em dia, que pode ser, assim, pode ser completamente fora dessa caixa, né. A gente fez um episódio recente, a gente estava comentando sobre as capacidades, a questão de IA, a gente comentou de um caso da IA que zerou Mario, né, se não me engano. Ah, foi isso mesmo. Você Jogou foi Doom, jogou, Pokémon. Zerou Pokémon, Pokémon isso. Red. Zerou o jogo Pokémon em não sei quantas horas, em menos de 24 horas, só só através de print da tela. Então ela conseguiu interagir com o jogo, ela conseguia ir manipulando o jogo, tirando prints e vendo o estado da tela. Só pra Então deixar claro, ela não tinha leitura dos inputs, né, ela só tinha leitura da tela, tal qual o humano. exatamente, é como se ela estivesse enxergando a tela, jogando, enxergando a tela. Então, se uma IA consegue fazer isso, o IA também conseguiria facilmente entrar no aplicativo de pedir comida, vai tirando print, fala: "Quero uma pizza". Ou vem cá, seleciona: "Ah, tem pizza aqui", seleciona a pizza. Vai lá, entra, tem um campo de busca aqui, digita tal coisa no campo de busca, achei o nome da pizzaria que ele quer. Então, assim, isso não é uma coisa tão difícil de fazer se uma IA já tá zerando Pokémon em menos de 24 horas. É, mas a gente tem que ver também que a IA que zerou o Pokémon em menos de 24 horas não foi uma IA que estava no meu celular, né, era uma IA em um data center, algo um pouco mais robusto. Me parece, eu concordo que a tecnologia parece já ser existente, mas talvez a otimização dela seja um passo a mais, né, Luiz? Eu ia até usar essa pergunta justamente, se essa IA que o Google está prometendo no Cinnamon Bun, ela é híbrida, ela roda ao mesmo tempo no celular, e se ela não conseguiu resolver alguma coisa, ela vai no Google, vai no server e tenta interagir diretamente com algum modelo online, ou não, ela opera 100% só local, e se você precisa de alguma coisa a mais, tal, você tem que pedir por fora. Ou 100% só na internet, né? Não, é porque a questão do 100% da internet exige que você ter uma conta, né, você gastar tokens no Gemini. Então, assim, se você começa a pedir o OK Google ou o Gemini no celular, alguma coisa, pedindo, e ele fica o tempo inteiro interagindo com o lado de fora, haja token para conseguir pedir uma pizza. Por acaso já foi divulgado como vai estar esse balanço entre online e offline? Cara, muito legal essa pergunta que você fez e você trazer esse exemplo do Pokémon, né, da IA ter zerado, e o Dantas também comentou que existe uma limitação de hardware em cima disso. E de fato, existe uma limitação de hardware e existem 2 modelos que vão operar quando você chamar uma app function da vida. Então, o próprio desenvolvedor, ele vai ter que interpretar isso dentro do próprio aplicativo, vai ter que expor essa app function ou determinada funcionalidade dentro do celular, a qual ambiente ela vai poder fazer modificações e qual que é o nível de contexto que ela vai ter acesso. Então, se ela tiver um nível de contexto muito grande, obviamente você vai ter que ter um fallback para que isso seja processado em nuvem. Com poder computacional maior, você vai alugar um hardware em outro lugar para fazer esse poder computacional. Mas o que eu acho que a Google traz nesse marketing de SEO agêntico é exatamente o poder que você tem de realizar tarefas menores dentro do seu próprio dispositivo físico, porque você tem disponibilidade de um hardware para você fazer determinados tipos de processamento que, por exemplo, o web não teria, né, você sempre tem que partir para alugar hardware em algum outro lugar. Como pontapé, a gente tem que sim, vai ter uma mudança, né, então dependendo do contexto, como o povo sempre diz, né, não existe almoço grátis, então você não vai conseguir rodar tudo dentro do seu hardware, porque ele vai ter uma limitação, né. Inclusive o Android 17 hoje com as app functions, eles rodam só no Samsung S26, se eu não me engano, e no Pixel 10, né, que tem processamentos, acho que são 12 gigas de RAM, a memória RAM mínima do S26, então é um processamento gigante, mas existe essa limitação. E só para completar, esse 12 GB de RAM é o mínimo necessário para poder rodar a parte de IA do Android 17. Os dispositivos que são abaixo disso, ou seja, não são os top de linha, não vão conseguir. Então, mesmo com toda essa mudança que a Google está planejando, não vai ser algo que, olha, lançou, vamos começar já a usar direto. Pois vai ter uma banca de usuários que não vai ter acesso, mesmo tendo o Android 17. Então, calma aí, vocês estão falando que, pô,
Celular com 12 de RAM não é pouca coisa, né, vamos ser honestos. Especialmente aqui no Brasil, né, assim, tal não sei como é que é o mercado lá fora, os Estados Unidos talvez eles tenham acesso aos celulares de ponta com maior facilidade, mas pelo menos aqui no Brasil eu não vejo isso, tanto que marcas populares como da China são extremamente famosas e relevantes aqui, como a Xiaomi, a Infinix, que está chegando no mercado, enfim. Celulares até alguns mais caros, né, os S20 e tantos da Samsung, ainda não chegam a 12 de RAM, isso é muita coisa. Dito isso, e dito o que vocês pontuaram sobre a quebra da experiência de marca, né, onde você não vai abrir mais alguns aplicativos, né, então eu imagino que tem uma adesão menor de alguns aplicativos que eles são muito dependentes da marca deles, né, eles têm esse processo muito forte. E ainda tem uma mudança de paradigma de desenvolvimento, onde o dev agora ele tem que desenvolver pensando na utilização da IA. Vocês, com um tema pessoal, acreditam que esse Android 17 e essa experiência de usuário na utilização de IA, ela vai vingar? Ou vocês acham que esse é um experimento inicial, mas que ainda vai levar um tempo até a gente alcançar isso como um padrão por mercado? Cara, eu acho que os 2, né. Esse ponto ele é muito importante, eu acho que é o ponto crucial que a gente vai ver aí nos próximos anos, principalmente se você levar em consideração a democratização do acesso de aparelhos eletrônicos de ponta, né, que em 3, 5 anos hoje, a quantidade de memória disponível de RAM já é muito maior do que em anos E passados. estamos em declínio, né, Estamos em inclusive. declínio. Esse é um problema para o futuro. Mas eu acho que vai vingar sim, com algumas limitações, talvez não da forma que a gente vê com essa bala de prata e da forma como vem sendo anunciado. A nível de pergunta, né, do marketing que você comentou e do controle que as marcas teoricamente não vão mais ter sobre o aplicativo. Queria te fazer uma pergunta: você usa o Instagram todo dia? Eu não tenho Instagram, Você usa qual rede social eu todo não tenho dia? rede social. Nossa senhora, vou perguntar para o Luiz então. Pergunta pra alguém jovem. Vai, Pergunta pra Luiz. alguém jovem. Perguntar pra alguém mais jovem. Quais redes sociais você mais usa todos os dias? Instagram. Instagram. Você sabe quais são todas as funcionalidades do Instagram? Me perto. Eu também, eu uso o Instagram todo dia, eu não tenho a menor ideia de quais são todas as possibilidades de funções dentro do Instagram. E eu acho que é aí que entram as app functions. Tem coisas relacionadas à privacidade, por exemplo, que eu tenho que dar um Google para ver como é que funciona, para ver como é que eu seto determinada configuração. E eu acho que as app functions podem entrar aí, por exemplo. Instagram. Como é que eu posso fazer para deixar o meu perfil privado? Isso, para a maioria das pessoas, pode parecer uma pergunta óbvia, mas eu acho que levanta um ponto até de acessibilidade. Sim, com Então, certeza. isso abre muitas possibilidades que estão um passo atrás do que a gente realmente espera de que seja. Não vai ser essa bala de prata, nunca é, quase nunca é. Ainda mais com essa limitação de RAM, eu acho que a gente vai conseguir cavar funcionalidades que vão conseguir ser utilizada pela maior parte dos dispositivos, principalmente pensando nessa limitação de hardware, com processamento offline. A gente já tá lembrando aqui agora, inclusive, você falou de acessibilidade, tá lembrando lá da época do Dantas, lá atrás. Teve uma época, né, que os celulares eram menores, os celulares começaram a crescer muito de tamanho. Começou-se a tentar fazer diversos experimentos de controle por voz pelo celular. Não sei se vocês vão lembrar dessa época. O pessoal lançou justamente o quê? Com a melhoria do controle de voz pelo celular, a tendência é que os celulares, em vez de continuar crescendo o tamanho da tela, eles vão cada vez diminuir mais. E os celulares, daqui a pouco, a tela vai ser até desnecessária, né. Isso era o que era falado lá atrás. Hoje em dia eu tenho outra perspectiva. Mas, assim, essa acessibilidade através do IA que consiga interagir com os aplicativos todos, é algo que, por exemplo, consegue tornar um smartwatch, que inclusive lançou junto, tá lançando junto o WatchOS 17, certo? Então, assim, se tá lançando o WatchOS 17 com uma IA bacana, funcionando bem por comando de voz no Watch, cara, eu saio na rua com o Watch e um fone de ouvido, acabou, eu faço tudo por ali, não preciso nem sair de casa com o celular. Essa questão que lá atrás o pessoal falava que isso ia diminuir muito o tamanho do celular, que na época não tinha muito esse conceito, não tinha nada desse conceito do smartwatch ainda, nem existia essa ideia, ainda não tinha tecnologia para isso ainda, né. Então hoje que existe o smartwatch, o Android 17 se coloca uma capacidade muito boa de processamento de comandos de voz, eu acho que assim, é uma coisa que consegue dar uma liberdade pra gente absurda. Cara, eu concordo demais, só a nível de exemplo aí, meus pais, eles enviam mensagens do WhatsApp por comando de voz, cara. Então, assim, até as pessoas com, sei lá, deficiência visual ou deficiência cognitiva, a própria possibilidade da IA inferir coisas que a gente fala e inferir comandos, consegue
abre uma gama para que a gente consiga realizar operações simples utilizando o mínimo de hardware possível, da forma mais otimizada possível, né, abrangendo todos os tipos de público. Uma pessoa com dificuldade de enxergar, uma pessoa que às vezes às vezes até enxerga parcialmente ou não enxerga nada, quem sabe uma pessoa dessa consegue ir andando com o celular e usando a câmera do celular na rua para se movimentar com o fone de ouvido e os tipo assim, vai atravessar a rua, para, agora, o sinal fechou, continue, e vai. Isso já é perto de uma realidade, tá? Eu vi esses dias um homem cego utilizando a câmera do celular com IA para descrever aquilo que estava ao redor dele. Ainda não é em real time, né, assim, um processamento real, a todo momento, mas já é um avanço extraordinário, Sim, essa eu convenhamos. vi da descrição, né, da realidade aumentada, né, isso a gente consegue ver, mas eu acho que com o processamento de IA no celular, você consegue tornar possível diversas pessoas que hoje não conseguem certos acessos, certas, né, a democratização de certos espaços, certas, atividades, você consegue tornar a coisa muito mais acessível. É, por mais que seja muito difícil a gente prever o mercado, ainda existe outro assunto aqui que talvez a gente consiga falar sobre ele, que é a mudança para os desenvolvedores. A Google já meio que declarou a morte do XML, né? Então, assim, agora eles estão focados no Compose First. Então, qual que é a mudança do dia a dia, no pragmatismo dos devs que a gente vai ver a partir disso? Realmente é uma obrigação? A gente vai abandonar essas views e vai partir para o Composer First mesmo, para o Jetpack? Como que vai ficar daqui pra frente? Ou não, a gente ainda pode manter um pouquinho dos 2 ali? Esse Compose First é algo que a Google já está tentando fazer há muito tempo. Porque antigamente era só XML com toda a sua burocracia, lançou o Compose para poder facilitar a vida dos devs. Ela foi permitindo por muitos anos a existência dos dois ao mesmo tempo. Só a ideia da IA e o lançando agora no Android 17 é meio a tentativa da Google falar: "Cansei do XML, todo mundo que quiser ter as funcionalidades mais atuais que nós estamos lançando, tem que usar o Compose". Se não vai ser por bem, vai ser por mal, né? É a Exatamente. breaking change mesmo agora, né. É tipo o que eles estão fazendo até com o landscape, o portrait nos dispositivos, que até o Android 16 a gente podia pegar e colocar: "O meu aplicativo vai ser só portrait, eu não ligo para landscape, estou forçando". No 16, a celulares com tela muito grande, que é acima de 600 pixels de largura, o celular vai ignorar a configuração do dev e já vai direto fazer: "Olha, vai virar landscape", mas ele deixou uma flag: "Olha, você quiser, você pode pegar e forçar o portrait ainda". No com o 17 falou: "O aplicativo vai ser adaptável para tudo. Não vou ignorar sua flag, vou ignorar que você colocou portrait em dispositivo grande", que acaba sendo hoje em dia tablet, celular fold, vai ter a adaptação landscape independente do seu aplicativo é adaptado para isso. Se tá com acessibilidade em dia, construção de tela em dia, dependendo do aplicativo, vai quebrar muito aplicativo por causa disso. Os front-ends que lutem, né? Exatamente. E só complementando, talvez indo um pouco mais além também, existe uma diferença de performance absurda quando você fala sobre aplicações que já usam Compose com o Kotlin, principalmente porque quando você traz o Stateflow para o jogo, que foi projetado para rodar sobre as coroutinas do Kotlin, você tem um ganho de performance absurdo sobre XML e Java que precisavam fazer algumas gerenciamentos de thread e algumas chamadas de APIs, algumas chamadas de funções internas do sistema operacional travavam outras, e isso você tem um gerenciamento e um ganho muito absurdo com coroutinas no Kotlin. No último projeto que eu trabalhei agora, a gente migrou todo o Java e XML para Compose e Kotlin, e a maioria das telas elas ficaram muito mais fluidas, principalmente com o novo Material Tree que saiu agora, a navegação ficou mais fluida, você tem muito mais oportunidade de opções para criar, literalmente, né. Eu acho que essa mudança de paradigma de você trocar de XML para Compose, não é nem uma obrigação, mas eu acho que é o próximo passo natural que a gente vai ter, principalmente considerando essas próximas features que estão sendo lançadas como o Android 17, né. E só para completar mais um pouco o que você está falando, e nem é questão de só melhora de performance no aplicativo, até para o dev, usando o Compose, o Kotlin, seguindo as diretrizes da Google, fica muito mais fácil
fazer o desenvolvimento do aplicativo e entregar um bom resultado no final. Nossa, o tanto de MVP em XML e Java que eu já vi bagunçado com mistura de um monte de classe, um monte de responsabilidade, é absurdo. E isso com MVVM, MVI, aplicando com Compose e Kotlin, é muito mais tangível e acho que até escalável a nível de Produto de produto final, né? final. Agora eu vou puxar a sardinha aqui um pouco pro meu lado também, porque eu vi que tiveram algumas mudanças na parte de cibersegurança. O Android 17 ele traz algumas novidades e uma das principais novidades que ele traz é o CT, né, o Certificate Transparency, que impacta diretamente no pinning, né, o SSL pinning das aplicações. O impacto esperado daqui para frente para o desenvolvimento é grande, porque eu vou ser honesto, o SSL pinning é um problema que a gente vê com recorrência em vários dos APKs que a gente analisa. Vocês acham que vai ficar um pouco mais fácil ou um pouco mais complexo ainda por cima? Cara, eu acho que é exatamente na linha de raciocínio que você está pensando, porque existe muito problema de pinning, existe muito problema de segurança relacionado Todo a código, isso. toda APK que a gente olha, tá faltando pinning, tá faltando root detection, tá faltando emulator detection. E isso é problema de arquitetura, cara. São Com decisões certeza. arquiteturais que vão passando despercebidos e Não por você. culpa dos devs, né, muitas vezes eles nem sabem que isso existe, né. Exato, e às vezes até a própria infraestrutura de uma empresa, de um produto final que está sendo colocado ali meio, né, enfim, existe muito esse problema, e eu acho que ele acaba continuando. Acho que é um problema que vai ser postergado, porque ainda precisa de uma base melhor para estabelecer alguns padrões para lançar essas coisas, né. Agora, já que você tocou nessa questão de segurança, uma coisa que eu lembro, assim, que sempre é uma coisa que me intrigou muito no Android, uma diferença, eu acho que uma das maiores diferenças que eu sempre vi entre o iOS e o Android. Que o iOS, os aplicativos todos dentro deles são muito bem segmentados, eles todos têm uma área muito isolada um dos outros, né. Até para você conseguir ter interação entre os aplicativos, tem hora que é um saco, você quer que um aplicativo passe coisa para o outro e tem hora que é difícil, porque as coisas são muito isoladas. E o Android sempre foi muito assim, todo mundo tem acesso a todo mundo. Há quem discorde. Porque dentro do Android, eu acho o acesso é muito mais facilitado. Um processo ter acesso a um outro processo. Você tem algumas partes do Android, como o Key Store, Keychain, por exemplo, que ela tem uma segmentação até mesmo a nível de hardware. A paginação de memória ela é incapaz de ver os barramentos que vão para essa parte, o que é extremamente seguro. Eu não vou entrar nos detalhes ainda mais técnicos aqui, mas existe uma separação fundamental extraordinária. Mas você tá falando de um recurso específico. Mas o problema é o que o Android tem um lado de segurança? Tem, mas ele, diferente do iOS, também te permite a fazer o que você quiser, né. Você pode fazer uma coisa muito bem feita ou muito mal feita, né, seja livre. E aí qual que é a questão? Se você tem uma IA ali dentro, que eu posso dar comandos para ela e ela sai permeando os processos todos os processos que estão rodando, isso não cria um potencial furo de segurança muito grande? Sim. Cara, eu diria que sim, mas a forma como você poderia resolver isso não muda e não é muito diferente da forma como a gente já tem hoje. Como é parecido com o Certificate Pinning que o Dantas estava falando, você pode basicamente checar de onde está vindo essa informação, de onde está vindo esse pedido, que no final é o que o Certificate Pinning vai fazer, né, em requests para outros servidores, para outros clientes, enfim. Tudo que você já faz hoje para garantir a segurança do seu aplicativo, você consegue fazer e aplicar para esse tipo de interação, né, entre aplicativos ali de um mesmo sistema operacional. O meu medo é a origem ser a IA. Entendeu? É porque meu medo é um aplicativo, esse aplicativo se apoderar do Gemini e um aplicativo usar o Gemini para acessar outro Um APK aplicativo malicioso, né, isso, mas assim. se é um aplicativo malicioso, ele conduzir o Gemini para fazer algo, a origem deixou de ser um aplicativo, a origem é o Gemini, porque atualmente você não tem essa inteligência artificial ali. O aplicativo tenta acessar o outro, fala: "Opa, não, você não pode acessar aqui". Mas não é você que está me acessando, você pediu o Gemini para me acessar. Ah tá, agora tudo bem, né, ufa. Eu concordo com o Luiz, eu tenho certeza que nós veremos novos paradigmas de ataques acontecendo, porque toda vez que lança um novo tipo de tecnologia, nós vemos novas categorias de ataque nascendo. Igual foi a IA, nasceu a IA, veio prompt injection, data poisoning, ataques que não existiam antes da IA e que agora fazem parte do nosso cotidiano. Então eu concordo plenamente com você. Eu acredito e espero ver formas criativas, não comigo, mas eu espero ver formas criativas de novos ataques que vão surgir. Que é assim, nova tecnologia, novos tipos de ataque. Com
novo paradigma dessas app functions que o Android 17 está trazendo, nós devs vamos ser obrigados a mudar a forma que nós pensamos em desenvolvimento, porque atualmente a gente olha, esse aqui é o nosso fluxo de aplicativo e vê como que faz o fluxo. Com essas novas alterações, a gente vai parar de ser desenvolvedor de UI, vamos assim dizer, de forma mais baixo nível, e vamos ser obrigados a ser arquitetos de segurança para garantir que o dado do usuário não vai ser acessível de forma errônea. Porque o exemplo que vocês dois deram, com certeza vai acontecer. Não vejo uma forma fácil de falar, vou impedir isso de acontecer sempre. São nuvens escuras no horizonte, né? Assim, não é uma sensação muito agradável que parece estar por vir. E espero que estejamos realmente preparados para o que o futuro nos aguarda. Mas falando sobre o presente aqui agora, vamos fazer um jogo rápido aqui. De 0 a 10, e explica uma, duas frases o porquê. Hoje, para vocês, esse Gemini Nano, esse SO agêntico, ele tem realmente uma qualidade para ir para produção ou é muito mais marketing do que nome? Eu diria que é um 6. Ele vai conseguir cumprir coisas que a Google promete que vai fazer, só que eu vejo ele cumprindo mais as coisas simples. Uma verificação rápida, um contexto histórico pequeno, porque coisas muito grandes ou gigantescas de uma conversa que atualmente o povo está acostumado a usar a IA da web, ele não daria conta por limitação de hardware. A window context não aguenta, né? Ela colapsa. E aí, Clever, concorda com 6, discorda, tem outra opinião em cima da mesma nota? Cara, eu acho que um 6 é justo, ele é factível, assim, dá pra lançar com algumas ressalvas, né, e é isso, assim, acho que tudo se resume à janela de contexto que o Gemini Nano consegue processar e com as limitações dele, né. Eu acho que, como eu falei, não é uma bala de prata, mas a gente consegue sim criar funcionalidades bastante interessantes com ele. É a questão que esse 6 aí só vai se aplicar atualmente ao S26 e ao Pixel 10, né. Pouco mais de 5% de todos os Androids disponíveis no Então, mercado. assim, na verdade, sim, se fosse para eu dar uma nota para esse lançamento da Google, de promessas, tá pronto ou não tá, eu daria até uma nota mais baixa por isso, foi assim, beleza, estão prometendo, fazendo mundos e fundos, mas que, Que impacto que vai ter, né? vocês estão prometendo, 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 mas quantas pessoas dentro do universo de Androids que a gente tem no mundo, né, quantos vão ser impactados por isso? Dentro desse universo, quantas pessoas são realmente pessoas ligadas em tecnologia que vão usar isso de verdade, até para que eles tenham uma medida real de problemas, de tá funcionando, não tá. Então são menos de 5% dos celulares do mundo conseguiriam instalar. Desses menos de 5%, tirando nem metade, nem sabe, tipo assim, do que se trata, como é que usaria. É a avó, é o avô que às vezes, assim, tem o celular ali e, fala: "Não, quero isso não, quero esse negócio de hack não". Então, assim, acaba que é um público muito restrito, então acho que isso vai levar esse Android 17, se bobear, ele não vai ter impacto nenhum, o que vai ter vai ser o 18, vai ser o 19, que aí, às vezes, os dispositivos estarão mais prontos para já receber e espalhar o uso. Se a gente conseguir produzir RAM até lá, né? Isso que eu ia comentar agora, porque o Dantas comentou para a gente falar sobre o presente, mas eu ainda acho que essa é uma resposta para o futuro, principalmente considerando as últimas abordagens que a Google tem tido, não só a Google, mas também grande parte da comunidade, principalmente com a adoção do Compose First, que é justamente criar ferramentas de profiling que são muito mais eficientes e que aumentam a performance do aplicativo. Então, muito provavelmente, nós vamos ter um novo cenário até para os próprios desenvolvedores, como o Rock falou, que a gente vai ter que se adaptar e começar a construir aplicativos pensando na forma agêntica, como o Google provavelmente diria. Se o Google roubar essa de mim, Vamos eh, cobrar vamos royalties, cobrar né? dentre chaves, hein. O Entre Chaves é famoso por acertar as previsões, Pois hein? é. Olha, eu concordo com vocês e eu achei muito legal essa discussão, mas para mim ainda não tá claro como que vai ser essa transição, porque a gente fala sobre o Google matar o XML, mas a gente ainda tem XML hoje, se vai ter celular suficiente, se não vai ter, hoje é 5%, amanhã pode ser 20, pode ser 1. E aí, como que a gente faz essa transição entre o que a gente tem hoje e o que a gente vai ter no futuro? Cara, eu acho que principalmente esse aí vai um alerta para os devs, você aí que ainda não migrou
a sua stack, você ainda não migrou as suas ferramentas, seu AGP ainda está lá atrás e ele ainda não é compatível com o Kotlin 2, que é o requisito mínimo para você rodar o Android 17 ali, você vai ter uma dor de cabeça com outras bibliotecas e eu acho que isso é um ponto de partida excelente para você começar a pensar em mirar em funcionalidades agênticas. É um alerta que tá soando É um hoje, né? alerta, exatamente. Então, E, inclusive, pelo que você está falando, é interessante a gente ressaltar que o Android 17 vem. Independente de você conseguir habilitar a IA para você ou não, ele vem. E com ele vem as breaking changes que a gente estava conversando. O XML vai acabar, várias coisas vão acabar. Então, eu acho que isso aí que você está falando. Para o desenvolvedor, que às vezes está enterrado em código legado até o pescoço. Como que você acha que vai ser isso aí? Porque muita coisa simplesmente parar de funcionar, independente de IA ou não IA. cara, vai ser uma dor de cabeça grande que não só eu já tive, como alguns colegas de profissão, o Rock, muito provavelmente. E todo mundo sabe, quando você migra uma dependência que é core para funcionar todo o seu sistema, que é o AGP, que builda o APK, que cria as dependências, obviamente existem outras bibliotecas que o seu aplicativo dependem, que dependem dessa outra ferramenta que é core do seu É a sistema. Então, árvore de dependências, né? você vai ter o callback hell de atualizações de dependências, vai ser difícil, e eu acho que esse é um problema que você consegue endereçar hoje. Mas é um alerta que tá soando agora, né? Porque se você atualizar e o Android 17 não vingar, beleza, você não perdeu nada, né? Pelo contrário, você ganhou. Agora, se ele vingar, ótimo, né? Você ainda tá na frente. Quem sai na frente, bebe água limpa. Você, meu amigo, que baixou aquele código open source, e o último commit foi em 2021, Não. esse recado é para você. Você sabe que a gente tá falando com você, né? Bom, pessoal, a gente aqui falou sobre o presente, como que as mudanças que estão hoje começam a nos afetar, fizemos algumas previsões aqui sobre o futuro, mas eu vou falar também sobre o passado. E você que já desenvolveu os aplicativos, que está pensando neles agora, nas funcionalidades que ele possui, reflete aí, cara. Quais dessas funcionalidades você resolveria com Web Functions e ficariam muito mais simples de serem utilizadas, mas por outro lado tem questões de segurança também e outros fatores que afetam. Quais são as funcionalidades que você jamais colocaria na mão de uma IA? Não importa o quão confiável as pessoas digam que elas são. Reflete aí, conta pra gente aqui nos comentários, segue a gente aí nas redes sociais, não deixe de acompanhar. Valeu, pessoal, um prazer enorme e até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Prazerzão. Até mais.